terra prometida, chamada a Nova Jerusalém. Jesus, ele fala lá em João: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. E ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: vou preparar um lugar. Então Jesus, ele está dizendo: não se turbe vosso coração, porque ele está falando que na casa do pai há muitas moradas. E quando eu for preparar lugar, eu virei outra vez e levareis comigo. Jesus está falando que ele vai voltar. Mas ele vai voltar e são poucos que vão subir com ele. E para ter Jesus, para viver com Jesus no céu, primeiro tem que viver com ele na terra. Eu vou para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Quem não quer ir para o céu? Mas ter uma vida de santidade são poucos. São poucos que querem deixar uma vida de marginalidade. São poucos que querem deixar as drogas. São poucos que querem deixar o álcool. Mas nós louvamos a Deus porque muitos já deixaram essa vida pecaminosa. Sabe, irmãos e irmãs, olha, não desista das suas orações. Não desista das suas intercessões. Não fala assim: não tem jeito. Tem jeito sim. Na Bíblia tem um homem chamado Saulo, que era perseguidor da igreja. E num certo caminho que ele fazia para Damasco, para pegar uma carta, para poder perseguir os cristãos e prender os cristãos, Jesus se deparou de frente dele, e ele caiu em terra, e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é, Senhor? Quem é o Senhor? E ele diz: sou Jesus, aquele que você persegue. Quando Jesus falou isso, irmã, ele queria dizer: você está perseguindo meus filhos, você está perseguindo a mim, você está perseguindo os cristãos, você está perseguindo a mim. Quando alguém persegue um filho de Deus, um servo de Deus, não está perseguindo ele não, está perseguindo Jesus. E isso que é pior. Tem gente que fala bem assim: quem me julga é Deus. O julgamento de Deus é pior do que o do homem. É verdade. A gente julga não sabendo o que está julgando, mas Deus julga sabendo o que está julgando. E chegará no dia do juízo final, aonde aqueles que estão na sua vida de qualquer jeito vai se deparar com Deus. E ele vai dizer assim: eu fui bom, eu fui honesto, mas honestidade não leva para o céu não, querido. O que leva para o céu é uma intimidade com Deus, é comunhão com Deus, é uma vida de oração, é entregar a vida a Deus por completo. Glória a Deus, aleluia. Não é entregar por meia boca, não é entregar por metade, é entregar o nosso coração por inteiro a Deus. Deus, aleluia. Lá em Jeremias fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. Glória, em Jeremias fala: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Glória a Deus, aleluia. Essa nossa vida é passageira. Jesus fala: na casa do Pai há muitas moradas. Glória a Deus. Sabe, antes eu como falta de entendimento, Samuel, eu pensava da seguinte forma: se na casa do Pai tem muitas moradas, ela vai ter um lugar para mim. Mas eu não tinha aceitado Jesus. Eu não era filho de Deus. Eu vivia numa vida de qualquer jeito. Eu era espírita, eu falava daqui, eu chegar lá vai ter um lugar para o espírita para mim também. Mas não é assim que ele está falando. Jesus fala: na casa do meu Pai há muitas moradas. Você que está nessa vida aí, toda bagunçada, me aceite.
que tem lugar para você, que tem morada para você. Glória a Deus. E Jesus continua falando: na casa do meu pai há muitas moradas. Mesmo, aí ele diz bem aqui: e mesmo vós sabeis para onde eu vou, conhecer o caminho. Aí Tomé, que era um pouco incrédulo, ele fala assim: Senhor, nós não sabemos para onde vamos, e como podemos saber o caminho? Aí Jesus fala: eu sou o caminho, Glória a Deus. a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Eu, quando eu era Deus, espírita, fiquei aleluia. 25 anos no espiritismo. É Júlia, né? Aí, Júlia, eu viajava para Cuiabá, Costa Rica, Campo Grande, para esse Brasil, quase todo eu viajei por aí. Aí quando chega lá, eu pintava, fazia um sol e escrevia lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu numa contradição totalmente errada. A palavra na minha frente, dizendo: eu sou o caminho, meu filho. Eu sou a sua salvação. Você está no caminho errado. E eu não entendia. E quando se lê, é bem aqui, ó, bem aqui tem um vale do escurecer. Era bem desse aqui mesmo, aqui no céu azul. Aí lia aquilo lá, viajava, escrevia e não tinha entendimento. As pessoas lá pegam a Bíblia e fazem o seguinte: lê o Evangelho, só tem o Evangelho, porque não lê a Bíblia toda, porque lá no Velho Testamento Deus abomina a idolatria. Aí veja só, É verdade. aí lia-se a Bíblia e falava bem assim, no dicionário Luciano. Aí falava bem assim: que fique no entendimento de cada um, que fique na interpretação de cada um. Eita glória. Não pode. A palavra de Deus, ela tem que ser doutrinada, ela tem que ser ministrada em nossos corações. Porque não adianta eu falar bem assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E fechar a Bíblia e ficar só nisso. Não. Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Não é Ele que liberta? Não é Ele que salva? Não é Ele que faz milagre? Não é o único que deve ser adorado? Glória a Deus. Olha, entre nós aqui, que estamos aqui, muitos de nós adoravam tanta coisa. Lembra na época que colocava até ferradura de cavalo na porta? Lembra na época que as pessoas andavam com chaveirinho, com o pezinho do pobre do coelho? Um pezinho do coelho para dar sorte? Misericórdia, dava sorte nada. Fazia era matar o bichinho. Nem sorte, e era azar do bichinho que morria por causa da patinha, ficava sem a patinha dele. Comia o bichinho, ainda pegava a pata para falar que era sorte. Aí outros pegam umas coisinhas assim, aí pega até terra, põe dentro, umas mandingas assim que não ajuda nada. Jesus é suficiente para fazer milagre. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente louva o hino da harpa, a gente nos cerca de proteção, porque os hinos da harpa, eles foram feitos em tribulação, eles foram feitos inspirados. O hino da harpa diz assim: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Quando vocês for tomar uma atitude, quando vocês for por uma causa na justiça, sai da sua casa cantando: se Cristo comigo vai, eu irei. Aí pode ter certeza que você vai levar Cristo contigo. Glória a Deus. Nós estamos num Glória a país Deus. que nós possamos falar o nome de Jesus abertamente. Sabe, irmãos? É porque a gente não tem como ver neste momento pessoas, Júlia, que não tem essa liberdade da gente colocar uma caixa de som.
da gente fazer o evangelismo. A gente tem perseguição? Tem, mas é muito pouco. Mas neste momento, eu sempre falo isso para que a gente dê mais valor à palavra do Senhor. Sabe, num certo vídeo, se vocês procurar na internet, se vocês colocar lá, Bíblia chegando na África nos aviões. Aí tem os aviões, aqueles aviões teco-teco passando assim sobre a aldeia assim. E aqueles africanos, eles pulando. Eles glorificam. Já viram eles como é que eles louvam? Com alegria. Mesmo na tribulação, mesmo no sofrimento. E são aqueles... Eu não vou falar moreninho para não economizar cor, né? É aqueles criolinhos assim, ó, bonitinho. Não, exatamente, eles louvando ao Senhor, pulando assim. Eles vêem lá no alto o avião. E quando desce aquelas caixas com Bíblia assim, ó, eles começam a louvar com alegria, recebendo a Bíblia. E tem um certo local na China que a Bíblia chega também. E ali quando a Bíblia chega, é na China, quando chega na China ali as Bíblias, as pessoas começam a pegar as suas Bíblias, beija, abraça a Bíblia, porque a palavra de Deus está chegando a eles. Eita glória, glória a Deus, aleluia. E muitos, infelizmente, têm vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. É verdade. Eu tinha vergonha. Infelizmente. Mas a palavra do Senhor fala que a gente não deve se envergonhar do Evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que crê. E veja Senhor, só, aleluia. continuando aqui na palavra. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecesseis o meu Pai, e já desde agora conheceis e tendes visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e que nos basta. E disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o meu Pai. E como diz tu, mostra-me o Pai. Jesus, ele era a figura viva de Deus. Eu sempre digo isso também, que Jesus fala bem assim, que nós faríamos coisas melhores do que Ele. Júlia, quem somos nós fazer melhor do que Jesus? Quem somos nós? A Bíblia fala que ele é humilde e manso de coração. Jesus, ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. Quando Jesus, ele foi entregue aos soldados por Judas, ali, quando os soldados chegaram, e ele perguntou: quem você procura? E os soldados falaram: Jesus. E ele fala assim: sou eu. Só o fato que ele fala sou eu, aquele soldado cai tudo por terra, porque a presença de Jesus era muito forte. Meu Deus. E ele volta a perguntar: quem procuras? Jesus. E ele diz novamente, quando aquele soldado está de pé: sou eu. E aquele soldado cai tudo por terra. Jesus é o eu sou. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele é Emmanuel, Deus conosco. Glória a Deus. Jesus, diz a Bíblia que ele é a pedra de esquina. Diz a Bíblia que ele é maravilhoso, que ele é conselheiro, que ele é Pai da eternidade, que ele é príncipe da paz. Glória a Deus. Quando a gente lemos Gênesis e quando a gente vai lá em Apocalipse, olha só o que fala em Apocalipse do novo céu e da nova terra, para onde aquele que são escolhidos do seu vai. O novo céu, Apocalipse 21, e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar não existe mais. Sabe por que o mar não existe mais, Júlia? É porque na Nova Jerusalém a gente vai se deparar com o rio da vida. Esse dia eu estava vendo um testemunho de uma moça, ela falando que foi até os céus, e quando ela chegou na frente de um rio, ela colocou os pés dela, e um anjo tocou nela e falou assim: pode tomar banho. E ela entrou naquele rio,
E ela viu que aquela água era diferente. Meu Deus. Não era uma água como essa água que nós vivemos, uma água já poluída. Eita Deus, maravilhoso. Então o novo céu, a nova terra vai ser assim. Glória a Deus. E João que viu tudo isso através da revelação de Jesus. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém de Deus descia dos céus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Isso quer dizer que quando a nova Jerusalém ela desceu, era uma cidade linda. Era uma cidade adornada com jardins lindos. E foi comparado com uma noiva. A noiva, quando ela vai se casar, ela fica toda bonita, ela fica toda formosa. E essa noiva é chamada igreja. Glória a Deus. E nós aleluia. somos a igreja de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí vem a palavra de Deus dizendo: Oh, glória, e ouvi glória uma grande a Deus, voz glória do a céu que Deus, glória a dizia: Deus, glória a eis aqui o Deus, tabernáculo glória a de Deus. Deus com os homens, pois Aleluia. com ele habitará, e ele será um povo, e eu mesmo, Deus, estará com ele e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. Aleluia. Entre nós aqui, cada um de nós tem uma dor. Verdade, Jesus. Eu tenho uma dor aqui no meu peito, aqui, ó. Faz mais de quase 10 anos. Eu só lembro dela quando eu falo. Eu só lembro dela quando eu falo. Eu só lembro dessa dor quando eu falo. Mas tem dores que nós tivemos. E tem alguém aqui que já teve uma dor que hoje não tem mais? Levanta a sua mão. Eu tenho certeza que tem mais gente aqui. Você já teve uma dor que você não tem mais. Lembra? Então eu vou te lembrar. Era uma vez, ela estava com um calombo bem aqui. Não era uma dor, não sei se ela sentia dor. Mas tinha alguma coisa como se fosse uma carcunda aqui nas coisa dela, nas costas dela. E a gente em oração aquilo passou. Eita, glória. Teve uma certa época eu estava com dor no pé. Irmãos, eu nem sei qual é mais o pé que estava com dor. Graças a Deus. Deus é lindo. Glória Eu a fiquei Deus. 3 anos com essa dor no pé. Aí, em uma certa ocasião, eu orei ao Senhor, falou: Senhor, eu sou obreiro do Senhor. Eu caminho para cá, caminho para lá, e eu preciso ser curado. Naquele dia eu fui curado. Glória a Deus. Glória a Deus. Entende? Essas dores, muitas dores que vêm sobre nossos corpos, chegará um dia que essa dor vai sumir. Glória a Deus. Eita glória, aleluia. Que essas dores acabarão. Glória a Deus. Porque nós vamos possuir um corpo glorioso. Oh glória, corpo aleluia, santo. aleluia, aleluia. Essas rugas velhas que vem surgindo, pode rir, tá novinha, Eita, daqui glória. a pouco vem as ruguinhas. Eita Vai se glória. cuidando. Não adianta nem repreender. É isso mesmo. Aí a mocinha, ela faz uma tatuagem de uma flor, de uma rosa. Aí quando ela fica velha, a rosa fica murcha. Misericórdia. Misericórdia. Então, essa é a nossa matéria. Verdade. Essa é a nossa matéria. Ela vai deteriorando, ela vai acabando. Mas quando a gente sai desse corpo, é um corpo glorioso. Glória a Deus. É um corpo novo. Glória a Deus. Aí chega lá, o Eltinho não é mais baixinho, já é quase o tamanho do Samuel. Mas Eita, sabia Jesus. que tudo tem uma vantagem? Tudo tem uma vantagem. Deus é perfeito. Eu morava no Paraná e lá tem muito sobrado. E na janela do meu irmão, a janela dele era uma janela redonda que abria assim, e só tinha uma brecha. E uma criança estava presa lá dentro de uma casa, na mesma janela que tinha na casa do meu irmão.
E o homem chegou e falou, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, por quê? Porque o meu filho é do seu tamanho, mas não tem a mesma habilidade que você tem. Aí eu subi, entrei no sobrado, e aquele dia eu comecei a dar valor no meu tamanho. Naquele dia eu percebi que eu tinha uma certa qualidade mesmo sendo baixinho. E eu percebi que eu podia fazer algo, e eu salvei uma criança aquele dia por causa do meu tamanho. Entende? Então a gente não pode ficar se lamentando porque a gente tem um tamanho tal, a fisionomia da gente é tal. Chegará um dia que aquele que é bonitão, nem bonitão não vai ser, porque vai estar lá no inferno. Tem muita gente que é tanta vaidade, que se torna feio. Porque a vaidade, o orgulho, ela impede da gente receber bênção. É verdade. Agora, uma coisa é importante: o cuidado com os nossos corpos nós temos que ter. Muitas vezes a gente pede um milagre de Deus. Eu estava uns dias que porque eu trabalho com pintura, com faixa, então a tinta fica nessa mão e o pincel nessa aqui. Então eu fico o dia todinho desenhando, riscando. E comecei a ter uma dor nesse braço aqui. E eu nem orei a Deus para pedir a cura. Sabe qual foi a minha atitude? Foi ir para academia. Foi. Porque eu precisava articular esse braço e esse também. E na academia você faz movimento com os dois braços. E passou. A dor passou. Tem situações que não vai depender do milagre de Deus, vai depender da sua atitude. A pessoa está doente e fala bem assim, não vou no médico não, Deus me cura. Olha, a medicina foi Deus que trouxe. É verdade. Os remédios, todos esses remédios que tem em farmácia, vem da medicina de Deus, vem das plantas, vem tudo isso aí, vem de Deus, vem das plantas. É claro que você não pode ficar obcecado por tanto remédio. Porque tem tanto remédio que a casa da pessoa vira uma farmácia. Então tem que ter cuidado. Eu e minha esposa tem momento que a gente pega e vai selecionando. Esse aqui não presta mais, esse aqui joga fora. Porque tem que ter muito cuidado. Porque muitas vezes Deus quer curar, mas a gente tem que ter atitude também. É verdade. Então a palavra de Deus, para encerrar, vem falando desse novo céu. E lá no 22, Jesus mostra a João um rio puro de água da vida, claro, como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio, ele não vinha de uma nascente, ele sai do trono de Deus. Olha que lindo. Ele não sai da terra, ele não sai de qualquer lugar, ele sai do trono de Deus. Por isso que é uma água cristalina e pura. No meio da praça, olha só, existe até praça que vai existir. E no meio da sua praça e de uma da outra banda do rio estava a árvore da vida. Essa árvore da vida, sabe que árvore é essa aqui? É aquela mesma árvore aonde foi proibido Adão e Eva pegar daquele fruto. Mas nós vamos ter liberdade de provar desse fruto, com a permissão de Deus. Não vai ter serpente lá para ficar te induzindo. Coma, quem vai falar coma é Deus. Vai falar, come, filho. Agora você pode comer. Porque a Eva, ela errou. Tem gente que fala assim, mas Adão também errou. É verdade. Adão também errou, porque ele podia ter aconselhado a Eva. Falando, não, Eva, lembra que papai falou? Que não pode. Mas ele entrou no embalo e o que aconteceu? Nós temos que trabalhar, nós temos que suar para poder ter tudo isso. Nós tínhamos um jardim. Nós tínhamos um jardim imenso, lindo. Mas hoje não tem, porque o homem pecou, a mulher pecou e sofre as consequências. Isso é chamado livre-arbítrio. Não aproveitou o livre-arbítrio, não aproveitou a árvore da vida, mas nós vamos aproveitar dessa árvore da vida.
Amém? Amém, papai. Aleluia. Estou encerrando. Glória a Deus. Sabe, chegará um dia, esse culto aqui, ó. A gente vê aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 com as crianças lá atrás. Você sabia que tem criança que está brincando, mas ela está ligada na palavra? Vocês pensam que não? Tem criança que está assim, ó. É a vida deles. Eles têm que viver a vida deles. A gente não pode pegar, senta aqui. Não, de forma nenhuma. Aí ele não vai entender nada, porque vai ficar aqui, vai ficar atrapalhando a gente. Deixa eles lá, porque é a natureza deles. Quando está dentro da igreja, tem um departamento infantil, leva para a salinha, vai aprender. Mas enquanto está aqui, ó, deixa à vontade. Enquanto a gente está aqui, os anjos do Senhor estão cuidando. Glória a Deus. Amém? Amém, papai. Então, quando a gente está dentro de um local como esse, estamos reunidos num local como esse, não pense, olha para mim, não pense que a presença de vocês hoje aqui é em vão. Não é em vão. Não pense que vocês vão sair daqui e nada vai acontecer. Vai acontecer sim. Não precisa eu passar por aqui, saindo, colocando a mão de cada um, não, porque Jesus já está fazendo isso. Glória a Deus. Verdade. Jesus já está fazendo isso. Se a gente tivesse a condição de Deus abrir os nossos olhos e ver o momento de um culto como esse culto aqui, o que acontece no culto? A gente hoje estava trabalhando, eu e minha esposa. Samuel estava nos afazeres dele. Quando a gente colocou no grupo que a gente vinha, o Samuel já colocou assim, ó, eu vou. Eita glória. Ele faz desse jeito, ele coloca assim, eu vou, confirmando, né? E é Duns, que está sendo fiel junto com a gente aqui nesse culto. Misericórdia. Vocês sabem, você é prova disso, que vieram muitos, não foi? E poucos voltaram. Sabe por que eu vou te falar a verdade? Isso me deu até assim vontade de chorar agora, mas eu não vou chorar. Vai sair até lágrima, já está saindo lágrima aqui. Sabe que isso aí é falta de amor. É verdade. É verdade. É porque as pessoas vêm num lugar simples como esse e não dão um valor, sabendo que tem almas aqui. Sabemos que tem pessoas aqui que muitas vezes estão tristes. Pessoas que estão quase para perder o emprego. Pessoa tem alguém dentro de casa que precisa ser libertado das drogas, do álcool. As pessoas não veem isso, Júlia. As pessoas não veem isso. As pessoas só veem um lugar simples. Ah, vou lá na Vila Guaíra, não. Aquele povo lá. Mas chama para a igreja cheia. Você está agendado para ir lá na Catedral da Assembleia de Deus, lá na Baleia. É mesmo. Verdade. Infelizmente. Infelizmente, há pessoas assim. Isso é orgulho. A gente tem que falar todo dia, Senhor, quebra o meu orgulho. Faz de mim um vaso novo. Senhor, afasta de mim tudo aquilo que me afasta de Ti. Glória a Deus. Sabe, o mesmo sentimento que eu tenho, minha esposa tem, o Samuel tem de vir aqui. Glória a Deus. E o Renato também, o Renatinho gosta de vir aqui também. Sabe por que eu gosto de vir aqui? Porque é um lugar simples. Lugar onde as pessoas, onde você presta atenção no que está sendo dito. Eita glória! Olha só, a gente está tendo culto e passa motoca aqui fazendo barulho. Verdade, Jeová, aleluia! Passa os irmãos aqui com a cabeça cheia de coisa aqui, gritando aqui. Mas isso não tira a nossa atenção. Glória a Deus, glória a Deus. E quando a gente está aqui, os anjos do Senhor estão passeando por aqui. Oh, glória! Glória a Deus! Está passeando na rua de baixo. Não pense. Olha, irmãos, não pense. Não pense que é em vão. Você sabe que existe uma preparação no culto. Quando eu estava falando do Samuel, da gente que está lá no Gama, e a gente fica assim, ó, a gente fica calculando. Eu falo bem assim, amor, não pega mais pedido de faixa, hein? Que a gente vai pro culto. Aí ela chega em casa, aí eu vou tomar banho. Amor, o que você está fazendo?
tá na hora de ir pro culto, eu fico apressando ela, e um apressando o outro, né? Aí ela me cobrando também. Aí ela fala bem assim, você fica me apressando, já escovou os dentes? Aí, mas isso é tudo preparação pra vir pra cá. Sabia? Aí quando a gente, sabia que a alegria que eu tenho, quando a gente tá descendo bem aqui assim, ó, e eu vejo esse som ligado. Oh, glória, aleluia! Sabe? É tão bom. E quando a gente tá lá no nosso serviço e a gente deixa, a gente encerra o nosso trabalho às 17 horas. Hoje a gente encerrou, era quase 3h30, né, amor? 3h30, 4 horas, 4 e pouco a gente encerrou para vir para cá. Aí o carro começou a dar problema, eu abri, deu um de mecânico lá, eu não sou mecânico, mas eu comecei a fuçar. Fomos até o posto, trocou o óleo do carro e agora estamos aqui. Aí, glória a Deus, quando a gente chega aqui, aí já tem um abençoado aqui que já está orando, já está louvando. Sabe o que é isso, irmãos? É preparação para o culto. Oh, glória, aleluia! O culto, ele tem que ter uma preparação. E toda essa preparação é para esse momento, é o momento da palavra. Sabe, porque se não há essa preparação, missionária Luciene, se não tem essa preparação, o culto, ele se torna um culto comum. Não se torna um culto para Deus. Porque tudo que é para Deus tem que ter um preparo, tem que ter uma organização, tem que ter um louvor, tem que ter um varão que vem lá do Gama também para unir com vocês. Olha lá. Glória a Deus! Então eu louvo a Deus por estar aqui. Graças a Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Eu olho para o seu rosto. Eu olho para o rosto do Samuel. Eita glória! Eu olho para minha Aleluia! esposa. Eu olho para você, irmão, que está aqui, ó, você de vermelho aí. Esse aqui, não sei onde ele está nesse momento. Mas eu olho para você. Eu olho para a moça ali atrás, eu olho para todos aqui. E sabe o que eu quero pedir a Deus neste momento? Meu Deus, misericórdia. Olha para mim. Qual o seu nome? Safira. Sabrina? Safira. Safira? Fica de pé, por favor. Peraí. Senta aqui, do lado da Luciana. Eita, glória, aleluia! Ô Senta glória. aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Você é muito especial para Deus. Oh, glória, aleluia! Aleluia. Muito. Glória a Deus! Tem momento que Jesus está te abraçando. E esse momento também é hoje. Glória a Deus! Quando você for dormir hoje, Ele vai passar a mão na sua cabeça. Oh, glória a Você vai ter Deus! um sono muito bom. Glória a Deus! Aleluia. Está no seu coração. Glória a ela vai sair. Deus. Glória a Deus! As lágrimas que você já derramou, ela sobe como oração. Glória a Deus! Tá bom? Aleluia! Você é uma jovem bonita. Verdade, Você tem uma glória a vida Deus. muito próxima pela frente. Hoje você está aqui nesse culto aqui, mas amanhã você vai estar formada. Não tem isso. Aleluia. Glória a Deus.